Você tem medo de falar em público por causa disso aqui. Você tem medo do julgamento que os outros vão falar de você. Você tem medo de errar, medo de esquecer, de dar aquele branco e medo de que as pessoas não gostem muito do seu conteúdo. Mas se eu te disser que filósofos de mais de 2000 anos atrás já sabiam a solução para isso. E essas técnicas vão destravar agora, neste momento, o seu medo de falar em público. Se liga no que o estoicismo pode te ensinar para vencer o medo de falar em público. O estoicismo é uma filosofia antiga que ensina o domínio das emoções, o foco no que podemos controlar e a ação racional diante dos desafios. Agora pense comigo, por que você tem medo de falar em público? Porque você está preocupado com o que os outros vão pensar de você. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental. Nós não controlamos as opiniões alheias, apenas as nossas ações. E isso muda tudo quando falamos em público. O primeiro ensinamento do estoicismo é bem simples. Você não controla a opinião dos outros, mas você controla o seu preparo. É até algo que nós falamos muito em aula de que você tem que se preparar para falar em público. Quanto mais você se prepara, mais confiante você fica. Porque você sabe realmente o que você treinou, sabe que você está capaz. Até a gente usa também a frase seguinte em aula. Não basta estar preparado, tem que se sentir preparado. Porque eu posso ter muito conteúdo e realmente eu estou preparado, mas eu não me sinto. Então na hora de falar em público, eu vou ficar muito nervoso. Vai me dar realmente aquele medo e eu vou travar, não vou conseguir falar. Eu preciso controlar esse preparo, começar a me sentir. Por isso, quando você for se preparar, treine com alguém, treine sozinho, grava áudio, fala na frente do espelho, se grave e depois assista também. Isso é super importante para você ver o seu resultado. E não busque uma perfeição, busque uma excelência. Eu tive início, meio e fim, consegui transmitir a ideia, consegui falar tudo o que eu queria, então tá excelente. Na hora lá, vai e faz o que você preparou. Aí entra a questão do que você não controla. Você não controla a opinião dos outros. De 100 pessoas, 20 não gostam, 80 gostam. Você não consegue controlar esses 20. Claro que num nível maior, quanto mais você tem essa prática, mais talvez você possa pedir esse feedback. E aí, curtiu, não curtiu? Curti. Não curti. Por quê? Por causa disso e disso. Aí você faz uma análise e fala, poxa, realmente eu posso melhorar. Eu posso fazer isso diferente, posso fazer aquilo. Se você não fizer essa análise e só aceitar a opinião da pessoa, isso vai te fazer mal. Não gostei. Pronto, já fico triste. Isso vai te realmente prejudicar muito. Você vai ouvir e perguntar o porquê. Porque aquela hora que você vai explicar isso ficou muito confuso. Ali você se perdeu, não é? Interessante. Então, naquela parte talvez eu possa explicar melhor. Posso dividir melhor em tópicos, por exemplo. Posso ter um início, meio e fim mais organizado. Posso falar um pouco mais alto, posso melhorar minha fluência. Mas você sabe o que tem que fazer. E até já podemos trazer um outro conceito que não está nessa lista que eu vou trazer agora de ensinamentos, mas é algo também que a gente fala muito em aula, até na nossa mentoria online, nosso curso gravado, que você tem acesso aonde você já sabe na descrição desse vídeo. Se você quiser, por exemplo, acessar o nosso TCL, a Tríade da Comunicação Lucrativa, que inclusive está com desconto bem legal esse mês, você pode acessar o link que está abaixo, é um curso gravado completo de oratória para você. Mas se você quiser fazer aulas ao vivo também, tem um link na descrição. E na aula nós falamos muito o seguinte: você só pode combater o inimigo na presença dele. Errar tem uma função pedagógica desde que você tenha consciência sobre isso. Eu errei, observei, aprendi, começo a melhorar. Por isso que o estoicismo traz muito disso também. Você só pode combater o inimigo na presença dele. Eu preciso saber onde eu estou errando. Então, se alguém te der um feedback negativo, não leve isso para o lado pessoal da tua identidade. Nossa, o Ricardo é ruim, fulano é ruim, o Marcos é ruim. Você está recebendo um feedback sobre a sua apresentação. É outra coisa diferente. E a partir disso, você já sabe onde tem que melhorar. E fazer análise também. A pessoa fala, olha, eu não gostei porque simplesmente eu não gosto de você. Não é uma análise que vale a pena você levar para realmente melhorar. Agora, não gostei porque a sua roupa é incoerente com o que você fala. Ok, pode até fazer sentido. Ou não, mas eu me sinto coerente, é do jeito que eu quero. Então não é um feedback muito válido. Você tem que fazer esse filtro, mas sabendo, que é o primeiro ensinamento que nós trouxemos, você não controla a opinião dos outros, mas controla o seu preparo. Se você estiver preparado e fizer aquilo que você se preparou, ponto positivo para você, você já começa de fato a saber que dá para melhorar cada vez mais a sua fala em público e todas as suas explicações, seja para vender, para ensinar de fato, para liderar, você sabe que é possível.
Epiteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. E é o que nós falamos aqui de realmente a opinião do outro pode me ferir. Só que se eu estiver preparado, se eu estiver no controle da situação, o que ele falar ali eu vou fazer a análise correta e não vou trazer para minha identidade, para minha personalidade. É sobre a minha apresentação e não sobre o Ricardo em si. Porque um desses medos do julgamento é também o medo da autoimagem. O que eu vou pensar de mim quando eu deitar a cabeça no travesseiro, depois de, por exemplo, fazer uma apresentação e achar que as pessoas não gostaram. Porque às vezes você só acha que as pessoas não gostaram. Ninguém te falou nada, mas você fica aquilo na cabeça. Nossa, não fui bem, nossa, mandei mal pra caramba. Só que se você parar para analisar de tudo que você preparou, se você executou, você mandou bem. Vamos então ao segundo ensinamento. O que tememos muitas vezes é uma ilusão. O Sêneca já dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa é uma frase também que nós usamos muito em aula, porque é o que mais acontece. A pessoa ela fica sofrendo antes. Nossa, vai dar errado isso. Aquilo vai acontecer. Porque as pessoas não vão gostar, porque eu vou esquecer. E começa a criar vários cenários negativos. E aí, quando você vai e executa, você fala, ué, não tinha por que ter sofrido tanto. Não foi tão difícil quanto parecia. Muitos alunos nossos falam isso. Por exemplo, aula 1 que nós temos ali, o aluno tem que se apresentar. Quando ele está sentado, ele fica criando várias torturas mentais e quando ele vai e se apresenta, ele fala, ok, eu consigo fazer. Então saiba disso, você vai sofrer mais na imaginação. Se você estiver pensando coisas horríveis, a sua mente está tentando às vezes te ajudar. Mesmo que pareça estranho, ela quer o quê? Quer te poupar de sofrer. Então ela vai começar, não vai não, cara, fica aqui, você vai lá, você vai sofrer. Não, moça, pelo amor de Deus, pra que você vai se expor? Ela tá tentando de uma certa maneira te proteger, só que na prática não é assim que funciona. Até também, já ouvi muito isso nas aulas de faculdade, que na prática a teoria é outra. Não adianta ficar teorizando muito na sua mente, vai pra ação, executa. É ali que você vai ver que realmente é possível, que não é esse bicho de 7 cabeças. Sofremos mais na imaginação do que na realidade, e você sabe disso. Que você já sofreu com isso lá atrás em outras coisas. Traz por medo de falar em público. Assim como você já superou outros medos, outros traumas, você também consegue superar o de falar em público, porque você tem a capacidade de falar. É só organizar e conhecer algumas técnicas a mais para que você consiga ter mais confiança. Porque o medo, muitas vezes, é falta de informação. Quanto mais informações você tiver, mais técnica, mais acompanhamento, alguém para te guiar, para te mostrar o que está errado, o que está certo, para corrigir no treino, quanto mais difícil for esse treino, mais fácil vai ser o jogo lá na frente. Mais fácil vai ser fazer uma reunião, fazer uma ligação, fazer um atendimento de vendas, fazer, por exemplo, um treinamento com o teu time, porque você é o líder, você vai conseguir fazer isso. Tudo vai ficando mais fácil a partir do momento que, como falamos no primeiro ensinamento, você se prepara e você começa a controlar a sua mente sabendo que na prática é outra coisa. Na prática, a teoria é outra. O jogo muda. Você tem que fazer, buscar esse conhecimento, buscar um mentor, buscar realmente um ambiente controlado para que você possa evoluir. Treina difícil, treina pesado para o jogo ficar cada vez mais fácil. O verdadeiro show acontece atrás das cortinas. É realmente nos bastidores. Ali na frente é só uma apresentação. E a graça tá disso, sabe? De você, por exemplo, ler mais, buscar cada vez mais conhecimento, de conversar com outras pessoas, aumentar seu repertório. Essa preparação que é mais gostosa. Pois ali você vai e fala 30, 1 hora, 30 minutos, 1 hora, e isso é tranquilo. Porque você teve tanta preparação, você buscou tanta ajuda e controlou o seu pensamento, sabendo que de fato dava para fazer, que ficou cada vez mais fácil. E o terceiro ensinamento já junta o primeiro, o segundo que eu acabei de falar, porque ele vem de Marco Aurélio, que diz que a ação cura o medo. Que é o que nós estamos conversando. Faça, vá para a prática, para você entender de fato como que é. Porque o medo, ele nos paralisa. Eu, por exemplo, tenho medo, pavor de altura. Talvez eu nunca pule de paraquedas, porque só de pensar eu já começo a me sentir mal. Fico, nossa, mas como é que vai ser? E se der errado? E se não sei? E a minha mente começa a jogar contra, porque eu sofro mais na imaginação do que na realidade. Mas se eu começar a ir, por exemplo, a frequentar, se for do meu interesse, tá? Eu não quero perder o medo de altura, então tá tranquilo. Mas se eu quisesse, eu começo ali a interagir mais, a conhecer esse mundo, eu começo a frequentar esses espaços, eu começo às vezes a praticar alguma coisa diferente. Não preciso pular de paraquedas, mas eu posso subir escada, porque escada eu também tenho medo de subir. Posso subir escada, posso ir nos ambientes um pouco mais altos, sempre com segurança, com conhecimento. Eu agir vai começar a eliminar cada vez mais o medo.
começa a reduzir de um jeito impressionante. Porque você vê que de fato não é tudo isso que você imaginava. Pode até te dar medo ainda, só que você sabe que é controlável, sabe que não é tudo isso, e aí você encontra as ferramentas certas para trilhar esse caminho da boa execução, o caminho da excelência. Então a ação cura o medo. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporte, se não, então mude. E a aplicação disso é que o medo de falar em público ele só diminui quando você se expõe gradualmente. Quanto mais você fala, mais natural se torna. O segredo não é evitar, é agir. E agindo, não evitando, você vai progredindo na execução. Vamos trazer de novo o exemplo de pular de paraquedas. Se eu frequentar o ambiente, eu já começo a me sentir melhor, já começo a entender algumas coisas, a conversar com algumas pessoas. Aí eu posso um dia vestir a roupa só para sentir como é que é. No outro dia eu posso ir no avião, por exemplo, mas não salto, vou sem roupa nada, só vou ali para sentir. Outro dia eu vou com a roupa vestida. Aí eu vou sentindo cada vez mais que o medo vai diminuindo. Então agir gradualmente faz com que você se sinta mais confortável. E para falar em público, nós queremos que você fique confortável. Nós queremos que você goste de falar em público. E quando você pega esse gosto, você faz valer todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você sabe fazer bem feito, todo o seu diferencial. Você pega tudo isso e comunica para as pessoas que realmente importam para você. E é o que nós mais queremos, é o que nós mais lutamos para que você faça no seu dia a dia. O quarto ensinamento diz: foque na sua virtude e não no resultado. Faça o que deve ser feito, deixe os resultados virem por si mesmos. Já dizia Epiteto, e a aplicação para você na questão de falar em público é: ao invés de você se preocupar se a sua apresentação será perfeita, eu já até pedi para que ela seja excelente. Não busque perfeição, que ela é uma utopia. Foque em dar o seu melhor. Se você se esforçou e se preparou, você já fez a sua parte. O resultado não depende só de você. Se você conseguir entregar o seu melhor, você sabe que a sua parte está feita. Nem tudo vai depender de você, mas você sabe que a sua preparação foi bem feita, todas as suas virtudes estão naquele momento em jogo, e o resultado não quer dizer se você foi bem ou não. Às vezes você fez uma baita apresentação, vamos imaginar, eu posso dar uma baita aula para 20 pessoas que não queriam me ouvir. A empresa me contratou, só o dono da empresa que queria de fato que eu estivesse ali. Os 20 funcionários não querem me ouvir, mas foi uma baita aula. Eu consegui até às vezes ali dos 20 trazer uns 5 para o meu lado, mas 15 não queriam nada me ouvir. Isso não quer dizer que eu fui mal, porque as pessoas realmente, as 15 odeiam, elas não querem trabalhar naquela empresa. Mas o dono queria, insistiu. Eu fiz o meu melhor, eu consegui colocar as minhas virtudes para jogo. Mas das 25 se interessaram depois e 15 continuaram ali. Pra que eu vou fazer esse treinamento? O chefe depois briga com a gente, humilha a gente. Tá? Existem coisas que nós não controlamos, mas você controla a sua preparação e controla as suas virtudes. E é esse ensinamento que eu quero trazer agora para vocês, de você realmente conseguir trabalhar cada vez mais o que você tem de melhor. Não pensando no resultado final naquele momento, mas nos pequenos resultados que você vai tendo ao longo desse processo. O quinto e penúltimo ensinamento é algo muito forte, anota aí. O desconforto fortalece. Sêneca escreveu: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A aplicação disso no seu dia a dia para falar em público é saber que sentir nervosismo antes de falar é normal. É você encarar isso como um treino para você se tornar cada vez mais forte, mais preparado para futuras apresentações. Eu posso até linkar isso com essa minha nova fase da vida, que é treinar para uma meia maratona, que vai acontecer em breve. Eu hoje não consigo correr os 21 quilômetros, mas eu não preciso correr isso hoje. Eu preciso correr isso daqui 4 meses. Eu tenho esse tempo de preparação. E é difícil, cada treino é difícil, sabe? Eu vou sofrendo um pouco aqui, sinto dor ali, falta o fôlego, corro errado, depois tenho que repetir. Só que todo esse desconforto vai me fortalecendo, vai me deixando cada vez mais cascudo e vai ficando mais fácil lá na frente. E eu sei que eu preciso correr os 21 lá na minha maratona, no dia da prova. Não adianta querer tudo agora. Então vai melhorando, progredindo e sabendo para onde você quer ir. Isso às vezes pode demorar 6 meses, 1 ano, mas você está evoluindo, você está crescendo nesse quesito falar em público. E sentir medo, nervosismo, uma certa tensão em alguns momentos, normal. Quando eu faço grandes eventos, coisas novas, eu sinto aquele friozinho na barriga. Mas é o medo que me deixa alerta, não é o medo que me paralisa, que me trava. É um medo, por exemplo, ao nervosismo de, nossa, não posso fazer qualquer coisa.
tem que caprichar, tem que melhorar aqui, tem que me preparar mais ainda, tem que estudar um pouco mais, e aquele friozinho na barriga te deixa vivo. Não queira perder isso, você só vai mudar, só vai controlar. Esse nervosismo vai te deixar forte, confiante, porque você sabe que se preparou mais. Agora, se você só sente medo e trava, você não está conseguindo passar por essa barreira. O estoicismo já nos traz isso então. O desconforto, ele te fortalece. Não é que tem que ser fácil, porque parece que é fácil para todo mundo. Um dia vai ficar cada vez mais fácil, mas sempre vou renovando esses desafios. Se agora está difícil, mas você está caminhando, continue fazendo isso. Sexto ensinamento vem lá do Marco Aurélio também, que é um grande pensador do estoicismo, e ele dizia o seguinte: nada externo pode te ferir sem o seu consentimento. Se algo externo te machuca, não é a coisa em si, mas a sua percepção sobre ela. As críticas, olhares ou julgamentos dos outros só têm poder sobre você se você permitir. Se você entende que a opinião alheia não define seu valor, você se torna mais livre para se expressar. Se o outro me atacar, isso só vai fazer sentido se realmente eu já suspeitar de algo. Até o professor Karnal ele fala, só se ofende quem não se conhece. Se a pessoa me xinga de alguma coisa, eu tenho que parar e pensar, peraí, mas eu sou isso que a pessoa falou? Não. Então não tem por que me importar. Eu sou? Sou. Então, se a pessoa não é mentira, eu tenho mais é que melhorar se isso me incomoda. Eu preciso buscar ajuda. Ele dá até o exemplo, que ele é uma pessoa careca, um aluno dele um dia saiu da aula e gritou, seu careca! Aí ele ficou pensando, peraí, eu sou careca? Sou. Então não tem por que eu ficar ofendido. Imagina que ele não é. Eu sou careca? Não. Então não tem também por que eu ficar ofendido se eu não sou careca. Se a pessoa falar algo, se isso acontecer, tá? Porque a maioria desses julgamentos acontece na sua cabeça. Você fica imaginando que as pessoas estão falando. E na maioria das vezes elas estão nem aí para você, elas estão até torcendo para que você fale. Elas querem o seu conhecimento. E muitas vezes você fica, mas também, sabe, tem tanta gente melhor que eu. Mas é a sua visão, é o seu ponto de vista, é o seu jeito de falar que as pessoas querem ouvir naquele momento. Mas se a pessoa te criticar oficialmente na sua frente ou contar para alguém e falar, você tem que analisar isso. Peraí, isso é verdade? Sim. Posso corrigir? Não. Não tem por que me importar. Fazendo essa análise, você só vai se importar realmente com aquilo que faz você crescer, ser uma pessoa melhor. Porque senão, é só uma opinião que não vai te ajudar em nada. E não só para falar em público, para várias áreas da sua vida, mas principalmente para falar em público, porque sem falar em público você não existe para os outros. Você fica sempre escondidinho. Tem resultados, mas está sempre ali. Você é muito bom na sua área, mas está sempre naquele, cubículo bem tranquilo ali, não se destaca tanto, não consegue ter aquilo que queria, ganhar mais, ter mais liberdade, ser mais feliz. Fica só naquele cubículozinho, coisinha bem simples e deixa de ser um protagonista. A partir de agora a gente vai elevar máxima potência, trabalhando esses 6 princípios que eu vou relembrar você agora para que você não deixe de praticar, e também um convite para você estudar mais ainda sobre o estoicismo, porque o estoicismo ele traz cada vez mais conforto para o nosso dia a dia, principalmente em pleno 2025, onde tantas coisas podem nos atrapalhar. Vamos aos 6 ensinamentos novamente. Você não controla a opinião dos outros, mas controla o seu preparo. O que tememos muitas vezes é uma ilusão. A ação cura o medo. Foque na sua virtude, não nos resultados. O desconforto fortalece. Nada externo pode te ferir sem o seu consentimento. E 2 extras que nós trouxemos: sofremos mais na imaginação do que na realidade e só podemos combater o inimigo na presença dele. Os estoicos, eles não evitavam o desafio. Eles encaravam esse desafio. Eles entendiam que o medo ele ia diminuindo e sumia por meio da ação. E você pode fazer isso para falar em público. Então, da próxima vez que você for falar em público, lembre-se disso. Foque no que você pode controlar: sua preparação, sua prática, sua respiração. Perceba que o medo está mais na sua imaginação do que na realidade. O desconforto fortalece. Cada vez que você se desafia, você fica mais forte. Nada externo pode te ferir sem o seu consentimento. Você tem um poder sobre como reage ao julgamento dos outros. Foque na sua virtude e não no resultado. Faça o seu melhor e deixe os resultados acontecerem naturalmente. E o mais importante, só se vence o medo de falar falando. Falar em público não é difícil, requer trabalho. Mas se você realmente precisa, se você quer,
isso é algo que vai ficar cada vez mais confortável para você. Todo esse processo, toda essa jornada vai ficar cada vez mais gostosa. Se você precisar de ajuda, um mentor, alguém de fato para te guiar nesse caminho, você pode tanto contar comigo quanto com o Gabriel. O Grupo Gênesis realmente quer destravar a sua comunicação e te colocar numa máxima potência, para que você tenha tudo aquilo que você sonhou quando começou a estudar, quando começou a criar sua empresa, quando você começou a se preparar, por exemplo, para o mercado de trabalho. É a comunicação, essa liberdade da sua mente que vai permitir que você seja um protagonista. Link na descrição se você quiser fazer mentoria online ou comprar o nosso curso gravado. Mas não deixe de se comunicar, porque os outros vão falar de mim. Dane-se os outros, se importe com você e com o seu preparo. Agora, me conta aqui nos comentários qual desses ensinamentos mais te pegou, mais se encaixou dentro daquilo que você vive atualmente e qual que você mais vai praticar. Comenta aqui para eu saber se eu devo continuar trazendo esses conteúdos para vocês no canal. E claro, lá no nosso Instagram, que você pode também nos seguir, @Grupo Gênesis e @Fala Ricardo Branco. Até o próximo vídeo. Valeu!